iniciando a gravação. Bom dia. Vamos falar sobre circunferência e círculo hoje, que é o nosso capítulo da nossa avaliação, que ela acontece nas 2 primeiras semanas de dezembro. Já é um conteúdo que vocês viram no 6º e no 7º ano, algumas noções básicas, tá? Mas agora que nós vamos nos aprofundar, falar sobre os elementos, a diferença de cada um. Então, vamos lá para a página 146. Aqui não tem como eu compartilhar o livro, né? Mas aí eu vou mostrando aqui, tá? Circunferência é uma linha fechada em um plano na qual todos os pontos estão à mesma distância de um determinado ponto fixo. Um exemplo de circunferência é o nosso bombolê, né? O bombolê, ele tem um contorno, né? Ele representa apenas aquele contorno, ele não tem uma região interna. Então, um bombolê pode ser um exemplo, né? Nos dá a ideia de uma circunferência. Já o círculo, além do contorno, ele possui uma região interna. Então, essa é a diferença entre círculo e circunferência. A circunferência, ela corresponde apenas ao contorno, e o círculo possui região interna. A circunferência, ela tem alguns elementos. O primeiro elemento, muito importante, é a origem da circunferência, que nós chamamos de centro da circunferência. Quando a gente tem um compasso, por exemplo, e nós queremos desenhar uma circunferência, o compasso ele tem aquela pontinha de ferrinho e a ponta do lápis. Quando você quer construir uma circunferência, nós vamos fazer o quê? Apoiar aquela pontinha de ferro, ela fica fixa, e nós vamos girando para a pontinha do lápis e formando o círculo, correto? Então, aonde fica aquela pontinha de ferro, ali é o centro da circunferência. Outros elementos muito importantes. Nós temos o raio. O raio é qualquer segmento que tenha origem no ponto O. Qualquer segmento que saia do centro da circunferência, ele é chamado de raio. Qualquer ponto que vá do centro da circunferência, deixa eu pegar aqui um caderno, já que não tem como eu compartilhar o livro, para eu poder ir fazendo e vocês visualizarem. Deixa eu pegar a caneta um minutinho. Vou desenhar uma circunferência aqui para a gente poder ir falando sobre os seus elementos. Nós temos aqui a origem, não vai ficar perfeito porque eu não estou com compasso, mas dá para entender. A origem, né, que geralmente nós colocamos o ponto O. Qualquer segmento que saia do ponto O até o contorno dessa circunferência, nós vamos chamar de raio. Então, ó, coloquei aqui, ó, o segmento OA, ele é chamado de raio. Vou colocar outro segmento, tá? De O até B. Por mais que aqui eu não tenha feito com a régua, O, B e OA são chamados de raio porque eles partem do ponto O. É um segmento que possui o ponto O. Todo segmento que saia da origem da circunferência até o seu contorno são chamados de raio. Então, vou nomear aqui, ó, raios. E eles possuem a mesma medida, tá? Qualquer segmento que você trace do ponto O até o contorno da circunferência, nós podemos chamar de raio. Outro exemplo, cordas. A corda é um elemento da circunferência. Corda é qualquer segmento que não passe pelo ponto O.
qualquer segmento interno, né, da circunferência que não passe pelo ponto O. Vou colocar mais um aqui de exemplo. Nós temos o BC e o CD são cordas. Não precisa copiar isso não, tá, gente? Está no livro, só que eu estou colocando outros exemplos. Estou só explicando, já que não tem como eu compartilhar o livro. Nós temos a circunferência, qualquer segmento, desculpa, que não passe pelo ponto O, é chamado de corda. E nós temos uma corda que ela tem um nome especial. Diâmetro. Estou fazendo aqui para que vocês possam visualizar. Diâmetro é uma corda, né, que possui esse nome especial porque ela passa pelo centro da circunferência. Então, o diâmetro é um segmento da circunferência que passa pelo ponto O. O diâmetro, ele divide a circunferência em dois semicírculos. Ele divide a circunferência ao meio. Então, nós temos aqui, ó, de E até F, nós temos um diâmetro. Porque do E para chegar até F passa pelo ponto O. Então, vou botar aqui, ó. De E até o F, nós chamamos de diâmetro. Ok? De E até F, nós chamamos de diâmetro. Diâmetro é qualquer segmento que passe pelo ponto O. Quando o segmento não passa pelo ponto O, nós chamamos de corda. E raio são os segmentos menores que partem do ponto O. Temos observação importante. O raio da circunferência, ele equivale a 2 vezes o diâmetro, e o diâmetro da circunferência duas vezes o raio, e o raio da circunferência é igual, na verdade, o diâmetro dividido para 2. Anota aí no livro essa observaçãozinha muito importante. O diâmetro, a medida do diâmetro equivale a 2 vezes o raio. Então, a medida do raio é o diâmetro dividido para 2. Escreve aí no livro para mim. Essa observação é muito importante, porque quando a gente for calcular o comprimento da circunferência, a gente tem que saber quanto que mede o diâmetro e como que a gente descobre o raio também. Foi? Todo mundo já copiou? Aí aqui na página 148, coloca aí para mim. Na página 148 nós temos uma atividade. Na número 1, nós temos uma circunferência e vocês precisam identificar qual é o raio, qual é o diâmetro e qual é a corda. Temos mais de um, tá? Quais são os segmentos? Francis, Página 148. Eu expliquei a página 146. A não, 147 sim, é eu sei. Só que eu fiquei ainda com dúvida. No raio, bem. diâmetro e corda. Vamos lá de novo. Agora que eu vi, porque também não saiu a voz, ó. Nós temos uma circunferência e nós temos vários segmentos nessa circunferência. Corda e qual é o diâmetro. O raio é qualquer segmento que ele saia do ponto O. Então, AO e OB. Qualquer segmento menor dentro da circunferência que saia do ponto O e vá até o contorno dessa circunferência
Esse segmento, ele é chamado de raio. Ok? Todos entenderam que é o raio? Qualquer segmento que saia do ponto O. Corda é qualquer segmento da circunferência. Então, que não passa pelo ponto O. Então, eu tenho aqui o CB ou o BC, tanto faz a ordem da letra, tá? E temos de C até D. Qualquer segmento que não passe pelo ponto O é chamado de corda. Todos entenderam o que é corda? Qualquer segmento que não passe pelo ponto O. Raio, já falei para vocês que é qualquer segmento que saia do ponto O até o contorno da circunferência, tá? Corda, qualquer segmento que não passe pelo ponto O. E o diâmetro é um segmento que passa pelo ponto O. O diâmetro, ele divide a circunferência ao meio. Então, nós temos aqui de E até F, nós podemos chamar de diâmetro. Ok? Então, vamos lá. Na número 1, da página 148, nós temos uma circunferência onde nós vamos identificar os segmentos denominados, né, raio, diâmetro e corda. Olhando essa circunferência, quais segmentos são chamados de raio? Que tem origem no ponto O. Fala aí para mim, por favor. OB e OC? OB, OC, tem mais dois. Olá, tá, minha filha? OD? OD. E qual é o outro? OE. OE, muito bem. Então, vou botar aqui pela mensagem. Deixa eu abrir aqui que eu vou botar a resposta do primeiro. O, B, O, C. Quando eu escrevo no chat, não aparece a câmera, né? O, D e O, E. Primeira resposta aí. Todos os segmentos que partem do ponto O, ele é chamado de raio. Agora, qual segmento nessa circunferência corresponde ao diâmetro? Que é a corda que está passando pelo centro dessa circunferência. Fala aí para mim. Qual é o segmento que está dividindo a circunferência ao meio? Que está passando pelo ponto O. Analisa aí para mim na número 1. DB. Não, o DB está tortinho, tá vendo? O diâmetro, sim. ele é uma reta. EC. Muito bem, EC. Vou colocar aqui. EC, a segunda resposta. Quando eu escrevo no chat, meu celular, como a câmera vai para cima, aí quando eu escrevo no chat, ela abaixa, não sei porquê, acho que ela congela a imagem, né? E corda, quais são as cordas dessa circunferência? Qualquer segmento que não passe pelo ponto O. Fala aí para mim, quais são os segmentos que não estão passando pelo ponto O? DC e AB? Isso, tem mais. AD? Tem mais um. Muito bem. São 4? Ah, tá. 3. Vou botar aqui. Eita. Não, são 3, tá certinho. Nós temos de A até B, é um segmento, AC, outro segmento, e nós temos o CD também. São 3.
Na número 2, determina a medida do raio de cada circunferência de acordo, né, com essas informações que nós temos. Então, a letra A, ABCO é um retângulo e AC mede 1,2. De A até o C, que é o lado aí desse quadrado, mede 1,2. Qual é a medida do raio? A até C é a diagonal, né? Desse quadrado. A diagonal de um quadrado dentro da circunferência tem a mesma medida do raio. Então, a gente entende que o raio dessa circunferência, ele mede 1,2 também. Então, bota aí, número 2, letra A, 1,2. Vou botar aqui. Número 2, letra A. 1,2 centímetros. E na letra B? Esse quadrado do lado de fora da circunferência, ele tem o perímetro igual a 12. O quadrado tem 4 lados. Somando os 4 lados é igual a 12. Cada lado mede quanto, então? 3. Só fazer 12 dividido para 4. 3. Muito bem. Se o lado do quadrado todo mede 3, quanto que vai medir a metade dessa circunferência que corresponde ao raio? Vai ser 3 dividido para 2. Quanto que é 3 dividido para 2? 1. 1,5, né? 3 É. dividido para 2, 1,5. Vamos lá. 1,5. Letra B, 1,5 centímetros. Vamos agora ao número 3. Mauro construiu uma bicicleta parecida com a de Pene Fartin. A medida do raio da roda maior da bicicleta é construída por ele é igual ao dobro da medida do diâmetro da roda menor. Se o raio da roda menor mede 20, qual é a medida do diâmetro da roda maior? Vamos organizar essas informações. Ok? O diâmetro da roda menor mede quanto? Se o raio mede 20, o diâmetro é o dobro. Lembra que eu falei isso com vocês? Que o diâmetro corresponde ao dobro do raio? Se o raio da roda menor mede 20, quanto que mede a roda toda? 40. Fala aí para mim. 40, muito bem, 40. Só que ele não quer saber apenas o diâmetro da roda menor, correto? Ele quer saber qual é o raio, qual a medida do diâmetro da roda maior. Então, vamos lá. A roda maior tem o dobro do diâmetro da menor. Se o diâmetro da menor é 40, quanto que é o dobro de 40? 80. 80. Muito bem. Então, o raio da maior é 80. Se o raio é 80, quanto que mede a roda toda? Se a metade mede 80, quanto que mede tudo? Qual é o dobro de 80? 160. Vou botar aqui. Raio. Muito bem. Raio da menor. Vou botar assim, tá? Estou escrevendo aqui no chat. É igual a 20, né? Que está escrito aí. Então, o diâmetro da menor é igual a 40.
Com isso, a gente sabe que o raio da maior é igual a 40. Então, o diâmetro da maior é o dobro. Não, o raio da maior é o dobro do diâmetro. Então, é 80. E o diâmetro, 80 vezes 2, 160 centímetros. Tá aí o número 3. O raio da menor, diâmetro da menor, raio da maior e diâmetro da maior também. Que essa bicicleta, né, tem 2 rodas. Número 4. Renata construiu uma circunferência com 12 centímetros de raio. Qual é a medida da maior roda das cordas que se pode traçar nessa circunferência? A maior corda de uma circunferência é o diâmetro. Se o raio mede 12, quanto que vale o diâmetro, que é o dobro? Coloca aí para mim. 24. 24, muito bem. Então, vou colocar aqui, ó, número 4. Estou digitando aqui no bate-papo. Número 4, 12 vezes 2, igual a 24 centímetros. Pediu para a gente justificar. Nós vamos colocar a maior corda de uma circunferência é o diâmetro. Coloca aí para mim no número 4. Agora nós vamos falar sobre o comprimento de uma circunferência. Para a gente fazer o comprimento de uma circunferência, vou esperar 2 minutinhos aí para que vocês possam copiar a resposta que está lá no chat. O comprimento de uma circunferência, nós temos uma fórmula, tá? Vou colocar aqui. A fórmula do comprimento da circunferência, que já está no livro, mas assim que a gente terminar esse conteúdo, nós vamos colocar algumas observações importantes no caderno para a gente poder fazer o exercício de revisão, né? Um minutinho aí para terminar de copiar as respostas do chat, que é as respostas da página 148, para eu explicar a página 149. Foi? Para a gente calcular o comprimento de uma circunferência, nós temos essa fórmula. 2 vezes o π vezes o raio. Esse símbolozinho chamado de π, ele equivale, é igual a 3,14, sempre. Toda vez que você vê esse símbolozinho, lembra que esse símbolo é chamado de π e ele equivale a 3,14, ok? Então, por exemplo, se eu quero calcular o comprimento de uma circunferência cujo raio mede 5. Vou colocar aqui exemplo. Qual é o comprimento de uma circunferência cujo raio mede 5? Nós vamos calcular C, que é o comprimento, é igual a 2, vezes o π que eu falei para vocês, que é 3,14, vezes o raio dessa circunferência, que nesse exemplo, o raio é igual a 5.
Calcula aí para mim. Eu quero o comprimento de uma circunferência cujo raio mede 5. Então, eu vou fazer a fórmula. 2 vezes o π vezes o raio. O π é sempre igual a 3,14. Vamos lá, estou aguardando. Quem já tiver a resposta, pode falar. Toda Dá vez que eu 31,7. pedir para calcular o comprimento, vamos lá, vamos ver se está certinho. 2 vezes 3,14 vai ficar 6,28. Vezes 5, 31,40 centímetros. É só multiplicar tudo, tá? 2 vezes 3,14 vai ser sempre igual a 6,28, vezes 5, 31,40. Vou explicar só mais um exemplo para a gente fazer a atividade. Se eu quiser o comprimento da circunferência, cujo diâmetro é igual a 14 centímetros, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer 2 vezes 3,14 vezes o raio. Professora, mas você não falou quanto que mede o raio. A gente não sabe que o diâmetro é 14 e que o raio equivale a metade do diâmetro? Então, a gente vai fazer 2 vezes o π vezes o raio, que é igual a 7. Quando na questão pedir para calcular o comprimento da circunferência, e em vez de falar o tamanho do raio, falou o diâmetro, você não pode pegar a medida do diâmetro e colocar aqui. O que você vai colocar aqui é o raio, que equivale a metade do diâmetro, ok? Faz o cálculo aí para mim. 2 vezes o π vezes o raio. Lembrando que o raio é sempre a metade do diâmetro. Vamos lá, faz o cálculo aí para mim. 2 vezes o π vezes o raio. Qual é o comprimento dessa circunferência? Vai ficar 6,28 vezes 7. Quanto que vai dar esse resultado? Alguém que tenha feito? 43,96. Esses dois exemplos foi para você perceber, né, como que a gente calcula o comprimento da circunferência utilizando a fórmula. Quando eu determino apenas o valor do raio, beleza, a gente já coloca 2 vezes o π vezes o raio. Agora, tem que estar atento para quando a gente falar sobre o diâmetro, você tem que pegar o diâmetro, dividir para 2, para depois determinar o valor do raio. Por isso que no exemplo 2, quando ele disse que o diâmetro é igual a 14, nós fizemos 2 vezes o π, que é 3,14 sempre, aí depois que fizemos vezes o raio. Tá bom? Com isso, vamos fazer rapidinho o número 1. Tá faltando um minutinho, mas como houve o problema na conexão, vamos fazer rapidinho o número 1 para a gente finalizar. Na número 1 está escrito assim, lá na página 151. Calcule o comprimento de cada circunferência de centro O. Na letra A, o raio é igual a 4. Então, faz aí para mim, 2 vezes o π vezes o 4. Vou botar aqui, ó, página 151, que é o exercício. Número 1, letra A, 2 vezes 3,14 vezes 4.
é igual a quanto? Coloca aí para mim alguém no chat. 2 vezes 3,14 vezes 4. O número 1, letra A, vai dar quanto? 6,28 vezes 4. Qual é o resultado? Vou aguardar aí 2 minutinhos para que vocês possam fazer. Professor, é 3,140? Não. 2 vezes o π vezes 4. Então, vai ficar Professora, 6,28. Pode falar. dá 21,96? Não. 3 vezes 2 vezes 3,14 vezes 4. Vai ficar 6,28 vezes 4. Dá quanto? Estou aguardando, tá? 25,12? 25,12. Muito bem, 25,12. Letra A vai ficar 6,28 vezes 4, 25,12. Na letra B, 2 vezes o π vezes o raio. O raio é metade de 6. É igual a 3. Porque na letra B, não está mostrando a medida do raio para a gente. Na figura, nós temos apenas a medida do diâmetro. Então, a gente pega o diâmetro, divide para 2 e coloca aqui. Então, na letra B vai ficar 2 vezes o π vezes o 3. Faz aí para mim, por favor. Vai ficar 6,28 vezes 3. Dá quanto? 18,84? 18,84. Muito bem. Na C, 2 vezes 3,14 vezes o raio. O raio é igual a 7. Já tem a resposta aqui em cima no exemplo. 43,96 centímetros. Corrige aí para mim. Letra A, B e C. A resposta da B e da C. Vou colocar no chat para quem não conseguiu visualizar aqui. Só um minutinho. Na letra A, o resultado foi 25,12 centímetros. Letra B, 18,84 centímetros. Letra C, 43,96 centímetros. Ok? Gente, muito obrigada aí pela atenção de hoje, pela paciência, né? Que eu tive um probleminha na conexão, mas conseguimos aí finalizar as atividades propostas para hoje, referente à geometria. Semana que vem a gente fala mais sobre isso. Se Deus quiser, vai estar com a conexão direitinha aí da internet para eu poder compartilhar o livro e a gente fazer a atividade junto, que fica muito melhor, né? Para a gente, com aula de exatas, é bom quando vocês conseguem visualizar, mas aí eu fiz aqui no caderno. Acredito que vocês tenham entendido, mas semana que vem eu falo mais uma vez sobre esse conteúdo para a gente fazer mais exercícios, tá? Para poder fixar a matéria. Muito obrigado pela atenção de vocês. Bom final de semana. Até segunda. Tchau. Beijinhos. Tchau, amores.